E aí, já parou para pensar se um grupo de pessoas super inteligentes pode, na verdade, acabar pensando de uma forma coletivamente boba? Pois é, essa é a tese central e bem provocadora da obra de Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, e é ela que a gente vai tentar desvendar hoje. A gente sempre ouve aquele ditado, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Bom, o autor aqui parece discordar, e muito. Essa citação é a base de toda a crítica dele. A ideia é de que o pensamento em grupo, em vez de nos deixar mais sábios, pode, na verdade, nos emburrecer. Vamos ver como ele chega a essa conclusão. Para o autor, isso não é só um costume ruim, é uma espécie de doença cultural. Então, nesta primeira parte, vamos entender o diagnóstico dele. O que, afinal, define esse tal de imbecil coletivo? E aqui está o ponto central, o grande paradoxo. Não se trata de gente sem inteligência, de forma alguma. Pelo contrário, a ideia é que são indivíduos inteligentes que, quando se juntam em grupo, entram numa espécie de acordo silencioso para se imbecilizar. É como se a inteligência de cada um fosse anulada em nome do coletivo. E aqui a gente vê o conflito principal. De um lado, você tem a consciência individual que vai atrás da verdade por meio da experiência de cada um, da vivência pessoal. E do outro, tem a mentalidade coletiva, que só dá valor àquilo que o grupo inteiro já concorda e aceita. Qualquer coisa que esteja fora desse consenso é simplesmente descartada. Não importa o quão real seja para uma pessoa. Para deixar isso mais claro, o autor usa uma analogia bem direta. Imagina que uma pessoa foi mordida por um cachorro. É um fato, aconteceu. Mas, se ninguém do grupo validado, da elite intelectual, testemunhou o ocorrido, essa experiência real vira só uma impressão subjetiva. O fato objetivo só se torna verdade de fato se o coletivo disser que é. Mas como um grupo de pessoas inteligentes chega a esse ponto? O autor descreve um processo, uma mecânica que aconteceria em fases. Vamos dar uma olhada em como isso funcionaria. Esse processo, então, teria 3 etapas. Primeiro, o grupo cria um filtro, só vale o que todo mundo vê junto ao mesmo tempo. Depois, esse filtro deixa de ser apenas um ponto de vista e passa a ser tratado como a única realidade possível. E por fim, na última fase, o grupo começa a celebrar essa visão limitada como se fosse uma grande virtude, sabe? Uma forma superior de ver o mundo. E o resultado de tudo isso é o que o autor vai chamar de recorte minimizador. Esse é um termo bem importante na obra dele. É aquela fatia da realidade que o grupo concorda em olhar, ignorando de propósito tudo que está fora desse enquadramento. É como se o horizonte de todo mundo encolhesse de propósito. Ok, se isso é uma doença cultural, quem seriam os seus portadores? Para quem o autor aponta o dedo? A crítica dele foca em um grupo bem específico, a elite intelectual. Ele chega a citar o sociólogo Christopher Lasch para apontar essa nova elite. O poder dela não viria do dinheiro ou das fábricas, mas do controle, do domínio da informação. É a chamada inteligência, a classe dos intelectuais, dos acadêmicos, dos formadores de opinião. A crítica a essa classe é pesada e tem várias frentes. O autor acusa esse grupo de depender de modas intelectuais que vêm de fora, de ter um verdadeiro pavor do pensamento individual autêntico e, o ponto crucial, de controlar os canais por onde as ideias circulam, a mídia, as universidades, as editoras. E nesse contexto, a mídia teria um papel fundamental. Ela não só refletiria essa realidade limitada, esse recorte, mas, segundo a crítica, muitas vezes seria ela mesma quem cria o molde para essa realidade, definindo o que merece atenção e o que deve ser completamente ignorado. Certo. Diante de todo esse diagnóstico, qual seria o prognóstico? Existe algum tipo de antídoto para essa tal imbecilidade coletiva? Vamos ver qual é a proposta final do autor? O antídoto, segundo a obra, não seria formar um novo grupo, mas sim voltar ao indivíduo. O autor cita essa ideia de um fundo insubornável que cada pessoa teria. Aquele lugar bem íntimo, sabe? Onde a gente reconhece certas verdades, mesmo que em público tenha medo de admitir, por causa da pressão do grupo. No final das contas, a obra toda deixa uma questão fundamental no ar. Qual é o preço que se paga pelo consenso? Até que ponto vale a pena sacrificar a própria consciência individual só para pertencer a um coletivo? Fica aí a reflexão.